Quem será o novo técnico do Flamengo no lugar de Vitor Pereira? Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender os movimentos do rubro-negro. Quero falar também sobre a despedida de Nenê no Vasco. Ele não fica para o restante da temporada. Tem uma pesquisa para lá de polêmica a respeito das maiores torcidas do futebol brasileiro. Preciso te contar quanto o Corinthians faturou com a venda de um zagueiro para o Red Bull Bragantino, negócio muito contestado pelo torcedor alvinegro. Tem as últimas do Palmeiras, atualizações importantes do mercado e muito mais a partir de agora. Antes deixa eu só me apresentar, Jorge Nicola, jornalista esportivo com a missão de te deixar por dentro das últimas dos bastidores, mercado, transferências e muito mais. Para não perder nada, só apertar esse botão vermelho de inscreva-se. Combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de Betano, a casa que é patrocinadora master de Fluminense e Atlético Mineiro. Tô colocando na tela os jogos dessa terça e quarta na Liga dos Campeões, fase de mata-mata. A gente tem Manchester City e Bayern de Munique, para mim ambos marcam. Benfica e Inter de Milão, vitória do Benfica. Real Madrid e Chelsea, da Real Madrid. Milan e Napoli, ambos não marcam. Esse clássico italiano, para mim, tá com cara de jogo para poucos gols. E você, é bom de palpite? Mostre todo o seu conhecimento pegando o link que está no comentário fixo. Faça seu cadastro agora mesmo na Betano e venha aproveitar todas as vantagens, beleza? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e informações importantes e curiosas. A primeira sobre o Palmeiras. Vinícius Silvestre, goleiro reserva do Verdão, se tornou nesse domingo com o título do Campeonato Paulista o maior vencedor da história alviverde. Ele chegou a 12 taças, assim como Ademir da Guia e Junqueira. E a jogar pela boa fase do Palmeiras, ele tem tudo para, num futuro não muito distante, se tornar o maior campeão de forma isolada. Bora falar sobre o Grêmio, que tem 10 finais na nova arena, com 10 títulos conquistados. O mais recente, você sabe, contra o Caxias no sábado, vitória por 1-0 com gol de Luizito Soares. Desses 10 títulos conquistados na arena, 7 sob o comando de Renato Gaúcho. Já o Atlético Mineiro chegou às últimas 17 finais do Campeonato Mineiro, uma hegemonia poucas vezes vista no futebol nacional. Das 17 disputas, o Galo acabou ficando com 10 taças, já estou contabilizando a desse domingo depois de vitória por 2-0 contra o América. Quero falar agora sobre o Guarani. Depois de um longo impasse, uma enorme novela, Regis, meia que era do Curitiba, enfim, chegou ao brinco de ouro da princesa, está passando por exames médicos. Nessa segunda-feira você vai lembrar que o Regis chega ao Guarani para que o Jamerson seja negociado em definitivo com o Coxa. Curitiba ainda colocou um dinheiro para que o negócio fosse sacramentado. Já o Goiás, irritado e decepcionado com o vice-campeonato goiano e com a eliminação na segunda fase da Copa do Brasil, decidiu dispensar Guto Ferreira, não é mais o treinador. O Goiás busca um técnico às vésperas do início do Campeonato Brasileiro. Já no Vasco, o Eginaldo foi convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Ele assume o lugar de Marcos Leonardo, que a pedido do Santos acabou ficando de fora dos amistosos, que serão disputados na Espanha entre 15 e 27 de abril. Quem também pediu liberação de seus atletas foi o São Paulo, que conseguiu a manutenção do lateral esquerdo Patrick e do zagueiro Beraldo. Bora falar agora sobre o Palmeiras. Informação curiosa. O Verdão vai fazer mais um jogo no Morumbi. Vai ser no dia 20 de abril, segunda rodada da Libertadores da América contra o Cerro Porteño do Paraguai. Jogo originalmente marcado por Allianz Parque, por conta de um evento musical no estádio Alviverde, o Palmeiras decidiu levar sua partida para o Morumbi. Primeira experiência durante o Campeonato Paulista foi super elogiada, com um enorme público e receita bastante interessante. Agora, no jogo da Libertadores, com mais apelo ainda, a expectativa é de preços um pouquinho mais caros e uma renda maior do que aquela que o Palmeiras tem direito quando joga como mandante, além de ter mais gente no estádio. Você gosta de ver o Palmeiras atuando no Morumbi? Use o espaço para comentários para dizer a sua opinião a respeito do assunto, beleza? Bora falar agora sobre Nenê, notícia importante dessa segunda-feira. O Vasco comunicou de forma oficial que não chegou a um acordo em relação ao futuro do Nenê. O Vasco e a 777 haviam decidido por não estender o contrato do atleta, que se encerra no fim desse mês. E eu vinha contando para vocês que o Nenê tinha a ideia de jogar até o fim dessa temporada. Diante desse impasse, optou-se por um até logo. O Nenê vai jogar o restante do ano em um clube ainda desconhecido, ele está tratando para ver se acerta com alguém e volta em 2024 para assumir uma nova função, possivelmente na comissão técnica. É nesse momento de retorno, em dezembro ou janeiro, que o Vasco pretende realizar
num jogo de despedida para o jogador com números extremamente interessantes, passagem de 204 jogos, 63 gols e 51 assistências. Ele é o segundo maior artilheiro do Vasco nesse século, o maior líder, o maior assistente, o cara que mais deu assistências no Vasco da Gama durante todo esse século, além de ter sido campeão carioca em 2016 e ter sido artilheiro do time nas temporadas 16 e 17. Bora falar agora sobre uma pesquisa divulgada nas últimas horas pela Rádio Itatiaia em parceria com a CNN e com a Quest. Pesquisa que trata sobre a preferência dos torcedores no futebol brasileiro, pesquisa que contou com 6.507 entrevistas presenciais. Todos que deram suas respostas têm 16 anos ou mais, se declararam amantes do futebol e estão espalhados em 325 cidades do país. A pesquisa foi feita entre 29 de março e 2 de abril. E por que ela está fazendo tanto barulho? Porque alguns dos conceitos, algumas das vertentes, algumas das coisas que a gente tem como básicas acabaram sendo trocadas. O Flamengo segue em primeiro lugar, 24% do público torce para o Flamengo. Isso significa que de cada 4 pessoas, uma delas se diz rubro-negra. Corinthians aparece em segundo lugar, sem grandes novidades, 18% é até um bom índice. Primeira novidade aparece no terceiro lugar, que não é do São Paulo, e sim do Palmeiras, do Verdão, com 9% do público, o São Paulo em quarto com 8%. No quinto lugar, outra surpresa, em vez do Vasco, que havia se estabelecido nessa posição há bastante tempo, aparecem empatados Atlético Mineiro e Cruzeiro. E aí que o torcedor do Cruzeiro também ficou bravo, por estar na mesma pontuação do Atlético. Havia uma máxima de que o torcedor do Cruzeiro era minoria na capital, mas era maioria nas outras cidades do estado mineiro, o que fazia dele um torcedor maior do que a do Galo. Na pesquisa da CNN, Itatiaia e Quest, há um empate técnico entre Atlético e Cruzeiro, dividindo a quinta colocação com 5% cada. O Vasco aparece apenas no sétimo lugar, com 4%, na sequência o Grêmio e o Santos, com 3% cada. Bahia, Internacional e Sport completam esse top 10 com 2% de popularidade. E você, o que pensa sobre pesquisas? Entende que essa reflete o atual momento? Eu costumo ter muita dificuldade para avaliar pesquisa, porque não tenho a mínima capacidade de entender como é que funciona, mas queria trazer os números para vocês e ouvir a opinião de vocês. Usem o espaço para comentário para dizer o que vocês pensam. Combinado? Bora falar agora sobre quem vai treinar o Flamengo. Vitor Pereira ainda não foi demitido de forma oficial, mas já desde o início da tarde, uma discussão com ele e com seus representantes a respeito da forma do pagamento da multa rescisória. É isso que impediu o Flamengo até agora de fazer o comunicado de forma oficial. Estamos falando de 15 milhões de reais. Num primeiro momento o Flamengo tentou baixar o valor dessa multa, já viu que não vai conseguir. Num segundo momento o Flamengo começou a trabalhar com um parcelamento mais distante possível. Detalhe importante, com demissões de treinadores nos últimos anos, incluindo o Vitor Pereira, rubro-negro terá desembolsado 37 milhões de reais. Dinheiro jogado pelo ralo, com 15 milhões para o Vitor Pereira, mais 11 milhões e 400 mil para o Domenech Torrent, 7 milhões e 700 mil para o Paulo Souza e 3 milhões de reais para o Rogério Ceni. Vale a lembrança de que Renato Gaúcho saiu sem pagamento de multa, Dorival Júnior saiu em fim de contrato. O que se pensa sobre tudo isso? Bom, sobre o novo técnico do Fla, o plano A é Jorge Jesus, mas ouvi de um dos agentes do Jorge Jesus em território brasileiro que o negócio é dos mais difíceis pelo timing. A menos que o Flamengo espere pelo fim do campeonato turco, vai ser difícil para que o JJ consiga se desligar do Fenerbahçe nesse momento. O time dele venceu nessa segunda-feira no complemento de uma rodada e diminuiu para 6 pontos a vantagem do Galatasaray. O problema é que ainda restam 10 rodadas para o fim do campeonato turco. O Fenerbahçe tem chance de conquistar o título e o JJ se entende num momento difícil para sair. Se não rolar de fato com o Jorge Jesus, Sampaoli e Eduardo Cudê, 2 treinadores argentinos, passam a ser as principais opções. O Sampaoli está louco para trabalhar no Flamengo. Especularam sobre a possibilidade dele ir para o Nottingham Forest da Inglaterra. O que eu ouvi é que ele quer trabalhar no Fla. O Cudê ainda não se desligou de forma oficial do Atlético Mineiro. A questão da multa rescisória também impediu o anúncio. Isso deve acontecer nas próximas horas para que o Cudê esteja livre. Quem sabe nem para deixar o Brasil. Ele sai do Galo de Belo Horizonte e se muda para o Rio de Janeiro. Mais especificamente para o Flamengo. Assim que tiver qualquer novidade sobre o assunto eu já conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Luan Dias, mais novo reforço do Santos.
Peixe acabou vencendo o duelo com vários outros clubes brasileiros, Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Corinthians e São Paulo, chegaram a sondar a situação do atleta. O Santos levou a melhor mesmo sem precisar comprá-lo. Acordo fechado por empréstimo até o fim da temporada, há uma compensação financeira pelo empréstimo, os valores não foram divulgados. E o Santos já sabe quanto vai precisar gastar para comprar 50% dos direitos econômicos no fim do Campeonato Brasileiro. Dessa maneira, é o terceiro atleta do Água Santa a se mudar para o Peixe, todos por empréstimo. Mezenga havia sido o primeiro, artilheiro do time no Campeonato Paulista com 7 gols. O segundo a se mudar, o Gabriel Inocêncio, que pode jogar como lateral direito ou lateral esquerdo, o mesmo vale para o Luan Dias. Fim da novela envolvendo o meio atacante, o camisa 10 do Água Santa, que deixou ótima impressão com a camisa do clube de Diadema. Vamos ver como é que ele se sai com a camisa santista. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre a venda que eu antecipei com exclusividade na semana passada do zagueiro Gustavo Henrique para o Red Bull Bragantino. Você que não acompanhou o vídeo deve estar se perguntando que Gustavo Henrique é esse, Nico? Trata-se de um menino de só 17 anos de idade e tratado como um fenômeno nas categorias de base. Ouvi de um cara que manja muito do futebol de base que esse jogador é para atuar em seleção brasileira e para figurar entre os principais clubes de futebol da Europa em 2 ou 3 anos. Mais ou menos no perfil do Robert Renan, que foi negociado pelo Corinthians com o Zenit, já foi convocado para a seleção brasileira e está na mira dos gigantes do futebol europeu. Gustavo Henrique foi negociado em definitivo com o Red Bull Bragantino. O clube de Bragança comprou 50% dos direitos econômicos. E o valor não confirmado pelo Red Bull Bragantino giraria na casa dos 2,5 milhões de reais. O problema é que o torcedor do Corinthians ficou bastante irritado com a saída do jogador, que tem quase 2 metros de altura, atua como zagueiro e também como lateral esquerdo, e apesar de ter só 17 anos de idade, já está integrado ao elenco do Sub-20 do Timão. Por que o torcedor se irritou? Considerou o valor baixo e, mais do que isso, lembrou de vários atletas que o Corinthians tentou buscar do Red Bull Bragantino, todos com negativo. Então é mais ou menos assim, quando o Corinthians precisa de um jogador do Red Bull, não consegue. Quando é o contrário, na primeira proposta o Corinthians já acaba por aceitar. Vários atletas da zaga do Corinthians foram vendidos a preço baixo e depois se tornaram verdadeiras consagrações. E você, que pensa sobre mais essa negociação? Tá gostando do mandato do William Monteiro Alves? Usa o espaço para comentários, para opinar. Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e lembre-se que às 7 da noite a gente estará de volta com o programa do Nicola. Abraço, tchau!